O que vocês imaginam que seria essa transformação de tensões, no estado plano de tensões? Aqui na mesma figura 7,5b, eu tenho o mesmo cubo, só que esse cubo ele foi rotacionado, tá? Essa rotação, ela, na verdade, ela indica uma nova consideração de orientação de eixos X e eixo Y, tá? Então, para um novo eixo X' e Y', então eu vou ter uma nova tensão normal σx, uma nova tensão normal σy, aqui, né? E eu vou ter uma nova tensão de cisalhamento, tá? É isso que a nossa teoria explica para a gente, tá? E qual, aqui na sequência, aqui é a explicação da introdução, né, dos assuntos que são vistos ao longo do capítulo 7. Então, eu vou passar aqui para o item 7.1, que é o que interessa para nós, transformação do estado plano de tensões. Então, quando eu me refiro à transformação de tensões, eu estou me referindo a quê? Me referindo à determinação de novos valores de tensão quando eu considero uma nova orientação de eixos XY. Tá? Então, se eu tenho uma tensão σx, quando x estiver na horizontal, quando ele estiver inclinado de um ângulo θ, qual vai ser a minha nova tensão σx'? Tá? Então, essa determinação desse novo valor é a isso que se refere a transformação de estado de tensão. Tá? E para fazer essas transformações, para fazer essa determinação dos novos valores que eu tenho em direções diferentes daquelas que eu tenho conhecidas, tipo, quando foi estudado ali o nosso conteúdo anterior, que foi estudado vigas, vocês tinham ali a direção longitudinal, vocês tinham o carregamento transversal na horizontal, né? Então também o estado plano de carregamento e de tensões. Então vocês tinham ali as duas direções principais, a direção horizontal e vertical. Mas será que numa peça dessas, se eu considerasse uma outra orientação em um ponto qualquer, será que eu não teria um valor de tensão diferente? Vocês viram que ao longo da seção, à medida que eu me deslocava na altura da seção, eu tinha valores diferentes para a tensão normal, eu tinha valores diferentes para a tensão de cisalhamento, mas isso nas direções principais, horizontal e vertical. Tá? Agora, considerando essas tensões dos eixos principais, quando eu fizer uma rotação qualquer, eu vou ter um novo valor de tensão. Para determinar esses novos valores de tensão, eu preciso de expressões matemáticas, eu preciso de formulários. E para fazer esses formulários, o material aqui, não sei se vocês já fizeram a leitura, já baixaram, ele faz a dedução de como se chegar nos formulários para se determinar a nova tensão no eixo X', a nova tensão no eixo Y', a nova tensão de cisalhamento. Então, é feita uma dedução aqui na sequência, esse item 7,
7.1.1, equações de transformação, é a dedução do formulário para a gente fazer esses cálculos, né, e fazer a determinação desses novos valores de tensão. Então, em sala, eu já cheguei a fazer a dedução dessas fórmulas em sala, mas aqui é um pouco complicado, então eu vou apenas apresentar para vocês. O ponto de partida para a dedução dessas fórmulas se refere às condições de equilíbrio da estática. Tá? Então, eu tenho aqui que o somatório de forças em x' tem que ser igual a zero, e o somatório de forças em y' também tem que ser igual a zero. Ou seja, as forças com um novo sistema de eixos, né, já rotacionado, tem que ser igual a zero. Essa é a condição de equilíbrio. A partir dessa condição de equilíbrio, né, sabendo que força é tensão vezes área, eu considero aqui uma área unitária para efeito de expressão matemática, né? E o nosso material vai fazendo aqui a dedução de expressões, aqui igualando a zero, que é a condição da estática, e depois, com o uso de algumas relações trigonométricas, né? Vocês estão vendo aqui seno e cosseno, né? Vocês estão vendo aqui, esse aqui seria esse triângulo, né? Porque eu tenho, com essa nova representação, eu tenho uma nova face, onde atua a tensão. Então, a partir dessas relações, o material chega aqui na expressão 7.5, 7.6 e 7.7. Tá? Então, essas três expressões aqui são as expressões básicas do estado de transformação de tensões. Tá? Então, nessa 7.5, eu faço a transformação da tensão sigma x para a nova tensão que eu vou ter, sigma x'. Nessa 7.7, eu faço a determinação do novo valor de tensão sigma y', e aqui na 7.6, a determinação do cisalhamento, né, da tensão de cisalhamento x' e y'. Eu só quero que vocês reparem que em todas essas três expressões, todas elas são representadas em função dos esforços iniciais. Então, em função do x, do sigma x inicial que eu tenho, do carregamento inicial, do sigma y inicial, e também em função do θ, que é o ângulo de rotação que eu estou considerando para o meu novo sistema de eixos. Tá? Falando aqui sobre tensões principais e tensão de cisalhamento máximo, estou falando para vocês que, a partir do momento, né, em teoria, a partir do momento que eu mudo a minha orientação de eixos de direção de forças, eu também altero os meus valores de tensão. Então, o que seriam aqui as tensões principais? O que seriam essas tensões principais? Então, novamente, aqui alguma explicação da teoria. Essas tensões principais, pessoal, está aqui, ó. As tensões principais, elas se referem às tensões máxima
e as tensões mínimas que a partir de um carregamento inicial, tá? Eu tenho um carregamento inicial, e a partir desse carregamento inicial, eu rotacionando essa peça, na verdade, eu não vou estar rotacionando a peça, tá? A rotação é apenas uma maneira de imaginar como está ocorrendo, né, essa transição de sistema de eixos. Na verdade, a peça continua na mesma posição e apenas eu considero uma nova orientação de eixos XY. Então, essas tensões principais, elas são a tensão máxima e mínima que a partir de um carregamento inicial eu encontro quando eu faço essa nova consideração de sistema de eixos. Tá? Então, a teoria diz para a gente que existe um valor de tensão máximo e mínimo que eu consigo encontrar a partir de um carregamento inicial. Tá? Por isso que esse capítulo, esse assunto, ele é importante, porque muitas vezes eu tenho um valor de tensão normal determinado, valor de tensão de normal máximo determinado, eu tenho um valor de tensão de cisalhamento máximo determinado, mas muitas vezes ainda não é o máximo que está sendo aplicado na estrutura da peça, no material. Por quê? Porque em função da orientação, eu estou considerando um máximo geralmente numa direção, como foi feito no estudo de vigas, numa direção longitudinal e vertical, né? Mas se eu tiver uma outra orientação, será que essa combinação, como fala a teoria desse novo assunto, será que não vai me fornecer uma tensão máxima superior ao máximo que eu encontrei com os cálculos que foram feitos até então? Então, por isso que é importante esse assunto, para a gente fazer essa transformação de tensões e encontrar essas tensões principais, que são as tensões máxima e mínima que podem ocorrer num ponto, por exemplo, de tensão máximo da peça. Num ponto onde a peça se encontra num carregamento máximo, tá? Para um sistema de eixos determinado, eu posso ter ainda um valor ainda maior de tensão. Então, por isso que a aplicação dessas relações de fórmulas são importantes para a gente confirmar. Tá? Então, essas tensões máxima e mínima que eu encontro, elas vão existir nos planos da peça, que são chamados de planos principais. Então, vocês estão verificando essa figura 7.9, ela mostra para a gente o eixo XY original, aqui em preto, e em azul mostra o eixo X' e Y', tá? Então, essa nova orientação, tá, rotacionada de um ângulo θp, é a orientação dos planos principais de tensão. O P, o θp, representa ali, significa o ângulo que eu preciso rotacionar é P de principal, né? O ângulo que eu preciso rotacionar para encontrar o plano principal de tensão. Certo. Esse ângulo, ele é fornecido por essa expressão 712. Então, nessa expressão 712, vocês têm que a tangente de 2θp é igual a 2, sempre em função
dos esforços originais, né, iniciais. Então, é igual a 2 tal xy dividido por sigma x menos sigma y, tá? Então, com essa expressão, a partir do carregamento inicial, eu consigo encontrar aqui o θp. Então, o θp que vai me fornecer o giro que eu preciso fazer nessa minha peça, ou a consideração de giro, né? Para mim ter essas novas faces aqui, em x, ortogonal a x e ortogonal a y, né? Que são os planos principais de tensão. Cisalhamento máximo, ele é fornecido por essa expressão aqui, pessoal. Expressão 716. Raiz quadrada, então, novamente verifiquem que eu tenho sempre os valores de esforços iniciais, tá? Então, toda determinação de transformação de tensões, seja tensão normal, seja tensão de cisalhamento, é feito sempre em função do carregamento inicial. E para encontrar esse cisalhamento máximo, então, eu uso essa expressão, e a direção desse cisalhamento máximo. Nessa direção dos planos principais, não é a direção dos planos de cisalhamento máximo. Eu vou ter um valor de cisalhamento qualquer aqui, mas não vai ser o valor de cisalhamento máximo. Certo? O cisalhamento máximo, a direção vai ser dada por essa expressão 7,15. 7,15. Tá? Também tangente de 2θc. Θc, então, ângulo de cisalhamento máximo, né? Que é menos sigma x menos sigma y sobre 2 tal xy. Tá? Então, aqui as principais expressões que vão ser utilizadas. Tenho ainda essa expressão 7,14, que ela representa a expressão matemática para encontrar aqui um valor máximo e mínimo de tensão normal, certo? Porque vocês, através dessa fórmula, dessa expressão 7,12, vocês vão encontrar o ângulo θp, que é o ângulo dos planos principais. Mas vocês não sabem qual o valor que vai agir nesses planos. Então, vocês determinam esse valor por essa expressão 7,14. Tá? E também, claro, se vocês entrarem lá naquelas expressões anteriores, nas três primeiras, a 7,5, 7,6 e 7, onde determina tensão normal no eixo X, tensão normal no eixo Y e tensão de cisalhamento, então essas tensões máxima e mínima do eixo XY, vocês conseguem encontrar também se vocês entrarem com o ângulo que fornece aqui os eixos principais dos planos principais de tensão. Tá? Mas se vocês não tiverem esse ângulo determinado, vocês conseguem encontrar, mesmo assim, os valores máximo e mínimo de tensão normal através dessa expressão 7,14. Tá? Então, tentando clarear um pouco, eu tenho aqui esse problema 7,1, tá? Esse problema, ele mostra um estado inicial de carregamento, tá? Aqui essa figura A, tá? Então, nessa figura A, vocês têm uma situação inicial de carregamento. Então, só lembrando, vocês podem ter ou não carga de tensão normal no eixo X. Vocês podem ter ou não carga de tensão normal no eixo Y. E vocês podem ter ou não
cisalhamento no ponto que está sendo estudado. Nessa figura A desse problema 7.1, vocês têm, para todos os casos, vocês têm valores. Então, vocês têm o valor de tensão normal no eixo X, tá? Vocês têm valor no eixo Y e também tem cisalhamento. Então, primeiro, independente do que seja, do tipo de pergunta que o enunciado traga, tá? Independente do que está sendo pedido para determinar, vocês têm sempre que partir da extração dos valores de esforços originais da peça de vocês. Tá? Então, só lembrando, esse quadrado, ele representa um ponto na peça onde atua um estado de tensões. Tá? Então, o primeiro passo é vocês analisarem esse ponto, esse quadrado, e extrair o sigma x, o sigma y e o tal xy. Tá? Os valores estão colocados aqui, tá? Mas vocês não podem esquecer dos sinais. Tá? Os sinais aqui que vão definir o meu sucesso ou não no cálculo correto das minhas novas solicitações. Tá? Então, quando eu tenho uma tensão representada por uma seta saindo da face, que tipo de tensão eu tenho? Eu tenho uma tensão de tração. Tá? Então, tração é representada por mais. Então, aqui, sigma x ficou mais 50 megapascal. Aqui, no eixo y, vocês têm esse valor 10 e o vetor está chegando na face. Então, significa que eu tenho compressão. Então, sigma y é menos 10 megapascal. Então, está chegando valor negativo. Agora, para o cisalhamento, qual é o negativo, qual é o positivo? Vocês têm aqui seta para todo lado em relação ao cisalhamento. Como que eu faço essa consideração? O cisalhamento eu vou considerar positivo, verificando sempre a face à direita e a face superior desse meu quadrado que representa o ponto estudado. Tá? Então, quando a face à direita e a face superior tiverem com os vetores apontando para o sentido positivo, que é para a direita e para cima, o sinal vai ser positivo, o sinal do cisalhamento. Se esses vetores da face direita e da face superior tiverem apontando para o sentido negativo, ou seja, apontando para a esquerda e apontando para baixo, o meu cisalhamento vai ser negativo. Tá? Então, lendo o enunciado aqui, diz o seguinte: para o estado plano de tensões mostrado na figura 7.11, A determine, letra A, os planos principais de tensão, aquilo que eu comentei ali na teoria com vocês. Tá? Então, vamos determinar esses planos principais primeiro. Então, já foi extraído os valores de esforços, né, que é o primeiro a se fazer. Como eu quero planos principais, quando fala em planos principais, vocês têm que lembrar que vocês estão procurando ângulo de giro, o ângulo de rotação do estado original. Tá? Então, esse ângulo de rotação para os planos principais vai ser dado sempre pela expressão tangente de 2θp. Tá? Então, é sempre essa expressão aqui que vai fornecer os ângulos dos planos principais. Tá? Então, a expressão é o 2 tal xy dividido por 2 sigma x menos sigma y. Então,